Canal Prédio FC no YouTube para falar do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que vai passar mais um ano na Série B do Campeonato Brasileiro. Antes, quem gostar desse vídeo, dê like e também venham conosco, sempre interagindo, debatendo, cornetando, criticando, sugerindo, conversando. Isso é muito legal aqui no canal Prédio FC. Pessoal, essa semana que passou agora, a gente está chegando ao final da semana. Muitos vascaínos e vascaínas invadiram minhas redes sociais me cumprimentando pelo que eu escrevi no meu Twitter, @AlePretzel, AlePraetzel, né, com A e P maiúsculo, com o candidato derrotado Luiz Roberto Levenciano à presidência do Vasco no ano passado. Gente, eu só escrevi o que eu acho que foi uma barbaridade, uma vergonha, né? Quem ganhou a eleição à presidência, na minha concepção, foi o Levenciano. E só para deixar claro, um ano atrás, mais de um ano atrás, eu entrevistei o Levenciano, quando ele era candidato à presidência do Vasco. E eu achei ele um candidato muito interessante. Muita gente depois ficou mandando mensagem para mim, olho que ele é meio fanfarrão, né? Promete e não cumpre e tal. Eu não tenho nada a ver com o Luiz Roberto Levenciano. Absolutamente nada. O único contato que eu tive com ele foi nessa entrevista do ano passado. E eu gostei das ideias apresentadas por ele, da maneira como ele se pronunciou pelo Vasco. Isso eu gostei. Mas eu não tenho nada a ver com ele. Eu não tenho que fazer defesa dele. Eu tenho que fazer a defesa do que eu acho que é legítimo. E ele ganhou a eleição. Luiz Roberto Levenciano ganhou a eleição na urna, com os votos da urna. Ah, mas o processo foi mudado 4 dias antes, uma vergonha. Isso foi uma vergonha. Então o presidente Jorge Salgado, que está lá e é reconhecido, e é o presidente legítimo na cabeça de alguns vascaínos, mas não da comunidade inteira vascaína, ele está tentando lá arrumar casa, mas foi mais do mesmo antigamente, não fez nada de novo, o time do Vasco pífio durante a Série B. E eu dizia antes de começar, né? De novo, fui criticado por alguns vascaínos que estavam me chamando de louco. O Casimiro Miguel, que é meu colega na TNC Esportes, é vascaíno doente. E ele concordou comigo que o time do Vasco era fraco. Inclusive, nós estávamos juntos numa live quando o Vasco estreou na Série B, perdendo para o Operário de Ponta Grossa em casa, em São Januário, por 2-0. Ali eu já tinha falado, esse time não sobe com uma rodada. O time do Vasco fraco, o time do Vasco um time veterano, com bons jogadores tecnicamente, mas sem competitividade. Não é que tenha que ter espírito de Série B, não é isso. O Vasco precisava de um time competitivo, um time com bons jogadores técnicos, mas com jogo coletivo forte, com velocidade. O Vasco é um time lento, sempre foi um time lento. Até nesse jogo com o Remo agora, que empatou em 2-2, estava perdendo por 2-0, o time correu mais até do que jogos que precisava da vitória, hein? Pelo menos foi essa a impressão que me passou. Alguns jogadores já foram liberados. Eu acho que o Andrei volante é um bom jogador para qualquer time. Eu, se fosse dirigente de algum time, eu tentaria contratar o Andrei. Acho que é um bom jogador. O lateral esquerdo do Riquelme acho que é muito bom, uma revelação. O MT lapidado e para elenco eu acho que valeria para um time de Série A, sem dúvida nenhuma. Mas e o Cano, é claro que eu acho que não vai ficar no Vasco, vai reforçar aí qualquer time grande que vai disputar a Série A. Mas o que eu gostaria de falar é o seguinte, o Vasco não pode ser tratado da maneira como está sendo. E o Vasco só está nessa situação por causa de conselheiros, de beneméritos e de dirigentes que aceitaram todo esse processo. Ninguém consegue aceitar um resultado de urna do Vasco. O Vasco já completou 3 eleições que foram para a justiça, subjúdice. Alguém está satisfeito com isso? Isso afeta a credibilidade do clube, isso afasta o torcedor, isso deixa o clube instável no seu ambiente. Claro que deixa. E o Vasco está aí. O Clube de Regatas Vasco da Gama é gigante. E quem ganhou a eleição, na minha concepção, foi Luiz Roberto Levenciano. Não sou amigo dele, repito, só entrevistei ele uma vez, mas eu sou a favor da legitimidade. E o futebol tem que respeitar leis e regras. E muitas vezes isso não é respeitado. Uma pena. O Vasco vai disputar a Série B mais uma vez. Reage, Vasco, reage. Mas reage em todos os sentidos. Não só dentro de campo. Fora de campo, se organize. Limpe o que está errado. Porque o Vasco não merece essa situação. Um abraço a todos os vascaínos e vascaínas, né, que me procuraram, que mandaram mensagens, que invadiram as redes sociais. É uma honra muito grande ter o contato de vocês. O Clube de Regatas Vasco da Gama é espetacular. É um time sensacional. E eu já entrevistei vários vascaínos, inclusive Roberto Dinamite,
para mim, o maior jogador da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Canal Preto CFC no YouTube, um grande abraço, saúde para todo mundo e até a próxima.